Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estou colocando aqui um link lá no grupo do Lapidar Glória, para o pessoal poder acompanhar. Ok. Então, bom dia a todos que estão por aí. Deixa eu ver aqui também. E vou transmitir também aqui pelo meu WhatsApp. Desculpa, pelo meu Instagram. Então, Haribol. Já temos uma pessoa aqui no Facebook. Eu pediria para me confirmar se está me vendo bem, ouvindo bem. E ainda não temos ninguém aqui no Instagram. Então, vou iniciar cantando uma canção que o nosso mestre Srila Prabhupada costumava usar costumava cantar antes de fazer suas leituras. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Bom, eu estou achando estranho que já tem
5 minutos, né, que a gente está aqui e eu não estou vendo ninguém. Será que eu tô... Será que eu estou aqui no canal certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu estou no canal certo. Ah, aqui estou aparecendo. Aqui no canal da Iscom Rio. Aqui acho que está tudo certo. Bom, apareceu uma pessoa aí para me dar um pouquinho de tranquilidade. Eu gostaria de saber se você puder colocar aí se está me vendo bem, ouvindo bem, seria bom, tá? Eu vou fazer então a leitura, vou compartilhar aqui para quem está aqui no Facebook o texto que a gente vai ler hoje, tá? Então, estou compartilhando aí o texto. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 32, verso 11. Antes, porém, vamos cantar o mantra, reverenciando aí a Suprema Personalidade de Deus, que está presente em tudo, Senhor Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Nasta Praesha Badrishu Nityam Bhagavatas Devaya Bhagavati Utamas Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Então, vamos ler o verso em sânscrito, como está aí na tela. Atatam sarva bhutanam Riti Padmeshu Kritalayam Shrutanubhavam Sharanam Vrajabhavena Bhamini. Mais uma vez. Atatam Sarva Bhutanam Riti Padmeshu Kritalayam Shrutanubhavam Sharanam Vrajabhavena Bhamini. Agora vamos à tradução das palavras. Tá, portanto, Tam, a Suprema Personalidade de Deus, Sarvabhutanam, de todas as entidades vivas, Ritipadimeshu, nos corações de lótus, Krita Alayam, residindo, Shruta Anubhavam, cujas glórias tu ouviste, Sharanam, ao abrigo, Vraja, vai, Bhavena, através do serviço devocional, Bhamini, minha querida mãe. Agora vamos ler a tradução e o comentário que foram dados pelo nosso mestre, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. A tradução. Portanto, minha querida mãe, através do serviço devocional, refugia-te diretamente na Suprema Personalidade de Deus, que está sentada no coração de todos. Vou repetir. Portanto, minha querida mãe, através do serviço devocional, refugia-te diretamente na Suprema Personalidade de Deus, que está sentada no coração de todos.
Agora vamos ao significado. É possível entrarmos em contato direto com a Suprema Personalidade de Deus, em plena consciência de Krishna, e revivermos nossa relação eterna com Ele, como amante, como alma suprema, como filho, como amigo ou como mestre. Pode-se restabelecer a transcendental relação amorosa com o Senhor Supremo de muitas maneiras, e esse sentimento é a verdadeira unidade. A unidade dos filósofos Mayavadis e a unidade dos filósofos Vaishnavas são diferentes. Tanto os filósofos Mayavadis quanto os Vaishnavas querem emergir no Supremo, mas os Vaishnavas não perdem suas identidades. Eles querem manter sua identidade de amantes, pais, amigos ou servos. No mundo transcendental, o servo e o amo são unos. Assim, a plataforma absoluta. Embora a relação seja de servo e senhor, tanto o servidor quanto o servido permanecem na mesma plataforma. Isso é unidade. O senhor Kapila avisou a sua mãe que ela não precisava de nenhum processo indireto. Ela já estava situada nesse processo direto, porque o Senhor Supremo nascera como seu filho. Na verdade, ela não precisava de mais instruções, visto que já estava na fase perfectiva. Kapila Deva a aconselhou a continuar da mesma maneira. Por isso, ele chamou sua mãe de Bamini, para indicar que ela já pensava no Senhor como seu filho. O Senhor Kapila aconselha Devahuti a adotar diretamente o serviço devocional à consciência de Krishna, porque sem essa consciência não podemos nos libertar das garras de Maya. Jai. Então agora eu vou fazer aqui, cantar aqui um mantra, reverenciando aos mestres, aos acharyas e todos os Vaishnavas, pedindo as bênçãos, assim, para a nossa reunião. Não sei, houve um problema aqui. Espera aí, não sei o que aconteceu. Ah, desculpa, gente. Eu apertei aqui numa coisa, aqui no meu Instagram, desculpa. Aí, Madurima, que entrou aí, a Fabrícia, tá? Sejam bem-vindas. Bom, então eu vou reverenciar, como eu falei, aos mestres. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Shakshu Militandhyana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Staptanyana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swaminiti Namini Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, feitas essas reverências, aqui no Facebook, meu nome já está aqui, né? Sundarang Devidas, sou discípula de Purushatraya Swami e recebi o convite de Paravyoma Prabhu para fazer essa leitura de hoje, que é uma leitura que é feita aqui nesse canal da ISKCON diariamente. Diariamente estamos lendo e ouvindo sobre versos do Srimad Bhagavata, essa literatura védica que é considerado o fruto maduro de tudo que foi escrito por Vyasadeva, né, que é a encarnação literária de Krishna. Eu vou dar boas-vindas a vocês que entraram aí. Thaís Gonçalves, que é a nossa querida Nila Madhava. Bom dia, Hare Krishna, todas as glórias de Shila Prabhupada. Fernando Araújo da Silva, bom dia. Ele disse que está ouvindo bem, vendo bem, muito grata aí pelo retorno.
Pedro Paulo, que é o nosso querido ilustre, né? Paravioma Prabhu, que é discípulo direto de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. E Otávio Daniel, que é o Jasui Das, Hare Krishna, minhas reverências também. E Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Marco Ferrari, que também é nosso estimado Mahaprabhu Kripa Das, também Jai Shila Prabhupada, minhas reverências. Marcelo Magalhães, bom dia, Hare Krishna. Então, muito bem, nós fizemos a leitura do verso de hoje, e um verso que, assim, para mim foi muito especial, devido a esse momento que eu tô, que eu tô passando assim na minha vida material, que eu estou ainda assim em luto pelo falecimento da minha mãe. Então esse verso, eu vou repetir o verso. Eu achei assim que foi assim um arranjo de Krishna mesmo, né? Falando assim: portanto, minha querida mãe, através do serviço devocional, refugia-te diretamente na Suprema Personalidade de Deus, que está sentada no coração de todos. Verso muito lindo, e eu particularmente assim fiquei muito assim feliz de ter esse verso ter caído para eu ler e para eu poder aqui a gente poder conversar um pouco sobre ele. Recebi um tema do Prabhu Paravioma para esse verso, dizendo assim: é possível entrarmos em contato direto com a Suprema Personalidade de Deus, em plena consciência de Krishna, e revivermos nossa relação eterna com Ele. Então, há algumas pessoas aqui, também eu estou com o meu Instagram aqui ligado, que não estão acompanhando diariamente. Eu vou fazer uma contextualização rápida desse verso, né? Nós estamos no capítulo 32 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, e esse capítulo ele tem como título Emaranhamento em Atividades Fruitivas. Então, para a gente poder compreender melhor o que significa essa palavra fruitiva. Fruitiva, segundo nosso dicionário, significa algo agradável, delicioso, prazeroso, digno de ser desfrutado. Isso é fruitivo, né? Então, uma atividade fruitiva, uma atividade agradável, uma atividade deliciosa, uma atividade prazerosa, uma atividade digna de ser desfrutada. Porém, aqui Kapiladeva está destacando uma outra palavra ligada a essa atividade fruitiva, que é o emaranhamento. Emaranhamento. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Esse emaranhamento, que significa também, assim, segundo o nosso dicionário, se enredar. Se enredar, e neste caso desse capítulo, especificamente, se enredar a este mundo material. Então, entrar nesse mundo material e não conseguir sair. Aí eu me lembrei, assim, veio à minha mente, uma analogia que os mestres usam da aranha. A aranha faz a teia, mas ela faz a teia, tudo bem, ela entra na teia, sai na teia tranquilamente. Aí ela deixa a teia lá, e quando o inseto vem e toca nessa teia, ele não consegue sair, ele fica emaranhado, não é isso? Já viram isso acontecer? Né? Um inseto que fica preso ali naquela teia, fica emaranhado nessa teia. Então, exatamente esse assunto que está sendo abordado aqui por Kapila Deva, e é um diálogo que já começou a capítulos anteriores, entre Kapila Deva e sua mãe Devahuti, e ele começa esse capítulo falando e discorrendo esse assunto, né?
E logo no verso primeiro, antes, porém, para quem não sabe, Kapila Deva é a encarnação da própria suprema personalidade de Deus. Então, ele veio nesse mundo, nasceu do ventre de Devahuti, mas ele era o próprio Krishna que estava ali passando os ensinamentos para sua mãe. Então, ele começa assim, no primeiro verso desse capítulo, dizendo assim: olha como diz o verso. A personalidade de Deus, a personalidade de Deus aqui é o próprio Kapila, né? Disse: a pessoa que vive no centro da vida familiar obtém benefícios materiais executando rituais religiosos e, deste modo, satisfaz seus desejos de desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Ela age repetidamente dessa maneira. Então, a gente sabe pelos estudos que, dentro da tradição védica, existem 4 propósitos para a vida humana que eles são chamados de purusharthas, né? Que são esses 4 são Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então, a pessoa que ela deseja um progresso material, ela tem que seguir, segundo a tradição védica, esse caminho. Então, seguir o Dharma, aí ela vai conseguir. O Dharma são as obrigações que nós temos nesse mundo material, os nossos deveres que nós temos aqui, né? Qual é nosso propósito, a nossa missão aqui. Então, está tudo ligado e está tudo concatenado com as leis universais. Não é algo que a própria pessoa cria para ela. Bom, enfim, então esse é o Dharma. E aí, ela seguindo o seu Dharma, ela vai chegar à Artha, que é a prosperidade, que é a riqueza. E ela conseguindo essa riqueza material, ela vai poder desfrutar. Então, aí é cama. E ela vai desfrutando, 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 eternamente desfrutando, vidas e vidas desfrutando, até que ela vê que aquilo não a satisfaz completamente e ela busca moksha, que o que seria moksha? É a liberação desse mundo material. Porém, enquanto as pessoas não desejarem essa moksha, não desejarem sair daqui, elas vão continuar enredadas neste mundo material por milhares de anos. E aí, até em versos anteriores, foi falado daqueles que buscam essa prosperidade, buscam essa riqueza, buscam essa cama e adoram a Brahma, que é o criador desse mundo material, e elas vão até para o planeta de Brahma, que é o planeta mais elevado, porém, elas vão ter que esperar por muitos e muitos e milhares de anos, que é o tempo de vida do seu Brahma. Aí, quando ele for liberado, quando ele sair desse mundo material, elas vão poder também sair. Porém, né, então, por que eu estou falando isso? Para até chegar ao verso de hoje. Então, Kapila Deva, desde o começo, ele está falando sobre esse enredamento, e aí ele chega finalmente no verso de hoje, que é um verso lindo, como eu falei, né? E se a gente for lá nas palavras do verso em sânscrito, né? Se a gente fizer uma tradução, e eu tentei fazer essa tradução literal, pegando as palavras traduzidas do sânscrito, como a gente leu aqui no começo. Ficaria assim: portanto, minha querida mãe. Então, Kapiladeva falando para Devahuti. Através do serviço devocional, você vai ao abrigo da Suprema Personalidade de Deus, cujas glórias tu ouviste. Porque, como falamos, já há alguns capítulos anteriores esse diálogo está discorrendo. E muitas vezes foi falado aqui das glórias dessa Suprema Personalidade de Deus. E ele fala: tu ouviste sobre essa Suprema Personalidade de Deus que reside no coração de lótus de todas as entidades vivas. Então, aqui eu trouxe assim, uma tradução literal.
E aí é interessante que tem essa palavra no texto em sânscrito, bhavena. Então, bhavena, que vem da palavra bhava, que se traduz como sentimento, devoção, uma atitude interior. Então, Srila Prabhupada também usava essa palavra, porque bhava, sentimento, devoção, ela se expressa através da atitude. Então, como Srila Prabhupada fala, atitude de serviço. E aí ele cunhou essa expressão, serviço devocional. Por quê? Porque quem ama serve, certo? E outra palavra em sânscrito, bamini. Bamini pode ser traduzido como nobre senhora ou dirigido carinhosamente à mãe. Então, por isso ele fala, minha querida mãe. Minha querida mãe é a tradução de bamini. Bamini. E uma outra expressão em sânscrito que eu achei interessante destacar, Charanam Vraja. Charanam Vraja significa, é um outro significado, Vraja, aí é no sentido de verbo, não como a gente costuma entender, que é o local onde Krishna morava, com as golpes, os pastorzinhos, não, mas aí é no sentido de verbo ação, de ir, vai, vai, Vraja, vai, Charanam, Charanam, significado de Charanam é refúgio ou abrigo. Então, vai ao abrigo, busca esse refúgio. Então, esse verso aqui me fez recordar um verso da Bhagavad Gita, porque vamos repetir o verso, como foi traduzido aqui por Srila Prabhupada. Portanto, minha querida mãe, através do serviço devocional, refugia-te diretamente na suprema personalidade de Deus, que está sentada no coração de todos. Então, ele está falando que é através do serviço devocional. Achei interessante. Kapila Deva está destacando isso, que é através desse serviço devocional, através dessa atitude de serviço, essa devoção que se expressa através de uma atitude de servir. E aí, lembrei então, como eu falei de um verso da Bhagavad Gita, Bhaktiaman abhijanati yavan aschasmita twataha tatoman tatuato gyatva vishate tadanantaram. E a tradução é unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me, a Krishna falando, como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Então, aqui, eu achei esse muito próximo, essa fala de Krishna com a fala de Kapila Deva. Afinal de contas, é a mesma pessoa, mas em situações diferentes. Mas aqui na Bhagavad Gita ele fala assim também, né? É unicamente através do serviço devocional que nós podemos compreendê-lo como ele é, a suprema personalidade de Deus. E também um outro verso que me lembrou também o verso de hoje, porque ali no verso ele fala, cujas glórias tu ouviste. Então, ele está falando que Devahuti, você já ouviu muito sobre as glórias dessa suprema personalidade de Deus. E aí, um verso do Srimad Bhagavata, também muito conhecido. Aliás, eu não falei esse verso da Bhagavad Gita 18, verso 55. E esse verso que eu vou citar agora é o Srimad Bhagavatam 1, canto 1, capítulo 2, verso 17. Shrinuatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtanaha Ridyantasto Yabadrani Vidunoti Surit Satam. A tradução: se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, a super-alma no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz,
purifica do desejo de gozo material o coração do devoto, que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Então, aqui está falando sobre o poder desse de Jravana, que é ouvir, e que purifica, né, o coração desse devoto, e que quem faz, né, tudo isso, né, que está no nosso coração é o Paramatma, a super-alma, que é também falado aqui no verso por Kapila Deva. Ele está falando que a suprema personalidade de Deus, ela está sentada no coração de todos. Então, a gente está vendo como que as versos da Gita, os versos do Srimad Bhagavatam, eles conversam entre si. Bom, agora vamos ao significado de Srila Prabhupada. Bom, começamos aí ele afirmando o seguinte: é possível entrarmos em contato direto com a Suprema Personalidade de Deus em plena consciência de Krishna e revivermos nossa relação eterna com Ele como amante, como alma suprema, como filho, como amigo ou como mestre. E também tem a ver com o tema que nos foi dado, né, por Paravyama Prabhu. Ele fez assim, ele resumiu esse comentário de Srila Prabhupada, ele colocou: é possível entrarmos em contato direto com a Suprema Personalidade de Deus em plena consciência de Krishna e revivermos nossa relação eterna com Ele. Bom, Srila Prabhupada, ele fala assim, assim com ele, mas aí ele desenvolve mais um pouquinho dizendo como é que isso acontece, né? Como é que a gente pode reviver a nossa relação eterna com Krishna? Ele fala como amante, como alma suprema, como filho, como amigo ou como mestre. Então, ele está colocando aqui as diversas raças ou humores diferentes que é possível nesse relacionamento com Krishna. Então, esse relacionamento como amante, chamado Madhurya Rasa, é o relacionamento mais elevado, mais íntimo. Nós temos como exemplo as Gopis, Radharani, elas vivenciam esse relacionamento de Madhurya Rasa. Aí outro tipo de relacionamento como servo, então é chamado Shantarasa. Shantarasa reverencia Krishna como supremo, é aquela relação mais reverencial. A pessoa fica numa postura de profundo respeito, admiração e uma certa distância reverencial da suprema personalidade de Deus. Um outro tipo de raça é como filho, e é chamado de Vatsalya Rasa, ou amor parental. É quando o devoto ele assume o papel de pai ou mãe de Krishna. Olha só que interessante. Muitos devotos têm essa experiência quando ela tem em suas casas, ou mesmo no templo, cuidam das deidades, né, porque levam alimentos, dão banho. Então, como a gente cuida do filho, então começa a desenvolver esse relacionamento Vatsalyarata. E a gente tem como exemplo, na literatura védica, Mãe Yashoda, por exemplo. Mãe Yashoda tratava Krishna realmente como filho, dava bronca nele, amarrava ele, ou tentava amarrar, enfim, essas coisas de mãe. Né? E outro tipo de relacionamento é como amigo, é chamado de Sakyarasa. Sakyarasa é quando você vê Krishna como seu melhor amigo. Um exemplo que nós temos é Arjuna. E Krishna mesmo fala isso, né? Eu estou passando esse conhecimento para você, Arjuna, porque você é meu devoto, meu amigo. Então, Krishna mesmo chama Arjuna de amigo. E um outro tipo de relacionamento que também
aqui, Srila Prabhupada cita como mestre, Dasarasa. Dasarasa é o devoto que se vê como servo e Krishna como mestre, né? Então, o exemplo assim, a relação de Hanuma com Ramachandra. Então, também Dasya Arasa. Então, temos esse aqui, como o Srila Prabhupada falou, nós podemos restabelecer nossa relação, né, com Krishna através dessas raças. E aí, continuando o comentário de Srila Prabhupada, pode-se restabelecer a transcendental relação amorosa com o Senhor Supremo de muitas maneiras, e esse sentimento é a verdadeira unidade, como a gente colocou, existem essas 5 raças. E esses sentimentos dessa raça, quando você desenvolve com Krishna, é que vai criar uma unidade, mas vamos entender como é que é essa unidade. Srila Prabhupada continua. A unidade dos filósofos Mayavadis e a unidade dos filósofos Vaishnavas são diferentes. Tanto os filósofos Mayavadis quanto os Vaishnavas querem emergir no Supremo, mas os Vaishnavas não perdem sua identidade, tá? Aí a diferença. Não perdem. Os Vaishnavas consideram que a sua identidade permanece, continua. Eles querem manter sua identidade ou como amantes, ou como amigos, ou como servos, ou como pais, enfim, dentro dessas raças que a gente apresentou. E esse comentário que Srila Prabhupada fala aqui, faz aqui, ele é fundamental, porque ele foi trazido pela teologia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Né? O ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu é Atintya Beda Beda Tattva. Então, iguais, né? E diferentes, né? Ao mesmo tempo. Então, a verdade de que a alma, né? Almas divátimas, né? Como nós, né? A alma e o Supremo, elas são simultaneamente unas e diferentes, de uma maneira inconcebível. Por isso, a Tintya é inconcebível para as mentes mundanas, né? Mas Krishna nos dá esse conhecimento, Krishna nos dá a compreensão para entendermos. Agora, os Mayavadis, eles já querem imergir no Supremo. Como o Srila Prabhupada fala aqui, que, aliás, ele fala que tanto os Mayavadis quanto os Vaishnavas querem emergir no Supremo, porém, os Vaishnavas mantêm a sua identidade e os Mayavadis não. Vamos explicar melhor. Então, emergir aqui, o significado, para a gente entender, seria que ambos buscam essa transcendência. Ambos buscam transcender, né, esse mundo material. Mas o que acontece com a individualidade da alma quando ela encontra, ou tem esse reencontro com o absoluto? Aí que está a divergência. Nesse encontro com o absoluto, segundo a visão Mayavadi, segundo o ensinamento de Shankaracharya, a individualidade é considerada, em última análise, um produto da ignorância. Esse é o modo que eles veem. Então, quando há liberação, quando acontece moksha, aquele 4º item lá dos Purusharthas, né, a individualidade ela se dissolve na experiência impessoal do Brahman. Esse é o ensinamento dos Mayavadis. Então, tem até aquela analogia clássica, que é a gota que cai no oceano e perde a sua identidade. Porém, né, Prabhupada, frequentemente, ele criticava essa conclusão, porque, segundo, né, os ensinamentos do próprio Sr. Chaitanya e toda a escola que vem com o Sr. Chaitanya, Gaudiya Vaishnava, isso empobrece a plenitude do absoluto. Por quê? Porque remove a reciprocidade amorosa. Porque se você perde a sua identidade, não é mais como você
ter um relacionamento amoroso com o Supremo. Então, pela visão, né, pela nossa visão, a visão do Senhor Chaitanya, que é a própria encarnação do Senhor Krishna, a alma não é uma ilusão provisória, ela é eternamente, ela é eterna, e ela é uma pessoa espiritual. Então, o próprio Krishna fala isso para Arjuna na Bhagavad Gita, no capítulo 2, no verso 12. Então, aqui está uma afirmação muito importante para nós. Krishna fala assim para Arjuna: nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis, nem no futuro, qualquer de nós deixará de existir. Então, isso aqui é uma afirmação que fortalece esse argumento da Gaudiya Vaishnava de que a alma não perde a sua identidade, como Krishna está falando aqui. Então, esse imergir não significa que vamos nos dissolver, não, mas que vamos nos absorver em completo amor com o divino. Porém, né, a nossa individualidade vai permanecer. Então, o objetivo no caminho de Bhakti Yoga é o quê? É alcançar Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Então, esse amor puro por Krishna pressupõe o quê? Que alguém ama, alguém é amado e há uma reciprocidade. Então, para que isso aconteça, para que haja essa troca amorosa, não pode haver a perda de identidade. Então, vamos passar agora para um outro ponto importante. O senhor Kapila aconselha Devahuti a adotar diretamente o serviço devocional, a consciência de Krishna, porque sem essa consciência não podemos nos libertar das garras de Maya. Então, Maya, aqui, segundo Srila Prabhupada está colocando para nós, não é apenas uma ignorância intelectual. Maya é uma energia real. É uma energia, inclusive, que vem do Supremo, a energia externa dele, né? Essa é uma energia real. E só que qual é a ação dessa energia Maya? Ela mantém a diva, que somos nós, né, entidades vivas, identificada com aquilo que ela não é. Então, a alma espiritual pensa assim: ah, eu sou esse corpo, eu sou essa mente, ah, isso aqui são minhas posses, ah, meus traumas, meus papéis sociais. Então, por isso que eu disse que essa aula caiu muito para mim, porque muitas das vezes a gente se identifica muito com esse papel que a gente está vivendo, né? Papel de filha, perdi minha mãe, eu sou filha. Então a gente fica muito identificado com esse papel, né? A gente nasce desde criança ouvindo, né? Minha filhinha, minha filhinha, minha filha, minha filha, minha. E você acha que você, né? É isso. Você é esse corpo, você é esse relacionamento que você está vivendo, entende? Quando esse relacionamento se perde, você sente, você sofre, porque você se identificou. Então, claro, nós estamos nessa condição humana, não vamos deixar de pensar assim, claro, não é uma coisa muito simples e fácil, mas quando a gente começa a trabalhar a nossa consciência para o que nós verdadeiramente somos, como Krishna fala ali na Gita, acabou de falar, nunca deixaremos de existir e nunca deixamos de existir. Sempre existimos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, né, tomar assim consciência. E aí, Srila Prabhupada fala também uma outra coisa interessante, que é você, falando assim diretamente, você tomar diretamente o serviço devocional. Então, ele fala essa palavra aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Senhor Kapila aconselha Devahuti a adotar
diretamente o serviço devocional. Vamos entender essa palavra diretamente. Por que Srila Prabhupada colocou assim, diretamente? Porque nós sabemos, né, dentro da tradição do próprio Gaudiya Vaishnavismo, existem caminhos espirituais, como até Krishna apresenta na Bhagavad Gita, né, o caminho de Karma Yoga, Jnana Yoga, o caminho de Astanga Yoga, o caminho de Bhakti Yoga. Então, há vários caminhos. Né? A Karma Yoga está ligada à ação e dever ritual, Jnana, a especulação filosófica, Astanga Yoga, o controle mental e sensorial, e Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus. Então, Kapila está afirmando que Bhakti não é apenas um caminho entre outros. Ele está dizendo que é o meio mais eficaz para transcender Maya. Então, vamos voltar lá no verso para a gente poder fixar bem, né, esse conceito. Kapila Deva falando, é possível entrarmos em contato direto com a Suprema Personalidade de Deus em plena consciência de... Ah, desculpa, isso aqui é o tema. Deixa eu voltar aqui a tradução. Portanto, minha querida mãe, através do serviço devocional, Então, ele está expondo como que a mãe dele deve, né, como que a mãe dele deve fugir desse emaranhamento, né, emaranhamento das atividades fruitivas. Como? Minha querida mãe, através do serviço devocional, refugia-te diretamente na Suprema Personalidade de Deus. Então, ele está falando, através do serviço devocional e diretamente. Shila Prabhupada também está abordando isso aqui. Né? Por que diretamente? Porque o Bhakti é o caminho que faz essa ponte direta entre nós e Krishna. Né? Os outros caminhos, eles dão mais voltas para chegar até lá. E outra coisa importante também a gente entender que Maya, essa energia desse mundo material, ela não é derrotada apenas pelo esforço humano. Por quê? Porque ela é uma energia, como falamos aqui, é do próprio Senhor Krishna, ele é a energia externa dele. Então, se é uma energia, como ele fala mesmo, né, e a gente vai citar aqui o verso da Bhagavad Gita, Daiviresha gunamayi mamamaya doratyaya mamevaye prapadyante mayametantarantite. Então, o que significa esse verso que Krishna mesmo está falando para Arjuna? Ele diz assim, esta é minha energia divina, que é Gunamayi, né? Gunamayi, composta pelos 3 gunas, é muito difícil de superar. Duratyaya. É dura, difícil. Mas aqueles que se rendem a mim podem facilmente transpô-la. Né? Então, Mameva, Prapadyante, se rendem, né? Podem superar essa energia. Então, por quê? Porque só o poder de Krishna, só Krishna, com o poder dele, com a onisciência, com a onipresença, com a força que ele tem, ele pode. Ele está acima dessa energia chamada Maya. Mas nós, nessa condição que estamos, agora, como almas condicionadas, temos muita dificuldade. E a todo momento a gente acaba caindo na ilusão de Maya, na ilusão de acharmos que somos quem não somos. Então, esse verso que eu falei aqui da Gita resume exatamente esse comentário trazido aqui por Srila Prabhupada. Agora, o que significa a consciência de Krishna nesse contexto?
É porque é importante a gente saber como a gente vai lidar com essa energia, como a gente vai conseguir transpor essa energia com a ajuda de Cristo, como, mas de que maneira prática a gente consegue isso? Então, através da consciência de Krishna, mas o que seria essa consciência de Krishna? Consciência de Krishna, a que a gente está falando aqui, é reorientar a nossa consciência inteira. Para quê? Para lembrar de Krishna, ouvir sobre Krishna, cantar seus nomes, servir a Ele e a seus devotos, oferecer alimentos a Krishna, organizar a vida, a nossa vida, em torno desse relacionamento com Ele. Isso que acabamos de dizer chama-se sadhana, bhakti sadhana. É a nossa disciplina diária. Como que a gente faz para manter a nossa mente fixa em Krishna? Para a gente estar sempre ouvindo sobre Krishna, para estar servindo a Ele, para oferecer nossos alimentos a cada momento antes de nos alimentar. Antes, porém, oferecer a Krishna. Tudo isso vai nos conectando, né, com essa energia divina que é de Krishna, com Krishna, com o próprio Krishna, porque aí também lembrei daquela analogia que falam sobre um cão feroz, e no caso o cão feroz seria Maya, essa energia ilusória. E o dono desse cão e a pessoa que vai visitar esse dono. Então ela chega lá, bate lá no portão e o cão feroz começa a latir. Então ela não pode entrar na casa a não ser que o dono venha, né, e fale para o cão é amigo, pode deixar que ele é um amigo, né? E, ou seja, ou amarre o cão, ou se um cão não for tão brabo assim, o cão vai obedecer o dono e não vai atacar a pessoa, enfim. Então é isso, né? É essa energia maia, ela é muito poderosa, mas Krishna fala que se nós nos rendemos a ele, podemos facilmente transpô-la. Bom, então essa rendição está ligada a esse caminho de Bhakti, a esse sadhana, né? E por que que guiana sozinho não basta? Porque o conhecimento sozinho não basta. Isso é importante também, que Srila Prabhupada coloca isso no comentário, né? Alguém pode entender intelectualmente, eu não sou esse corpo, né? A pessoa pode ficar repetindo isso, eu não sou esse corpo, eu não sou esse corpo. Mas quando chega no momento de experimentar isso na sua vida, ou diante de uma perda, diante de uma situação que traz medo, uma aflição qualquer, uma rejeição, um apego por algo, por alguém, o desejo de continuar reagindo corporalmente, então, tudo isso, né? A pessoa pode saber mentalmente que ele não é o corpo, mas na hora da experiência, o que que acontece? Ele se ilude. Então, esse conhecimento pode estar na mente, mas ela ainda não, ele não realizou, né? Ele não realizou esse conhecimento. Esse conhecimento ainda não entrou no seu coração, não foi lá para, não está lá em Bhakti ainda, né? Então, Bhakti é justamente isso. Bhakti envolve inteligência, envolve emoção, vontade, identidade, relacionamento. Bhakti envolve tudo. Como a gente falou lá no começo, tá ligado, né, a essa devoção, né, como aquela palavra que aparece no verso, que nós falamos lá no começo, é bhavena. Bhavena, que vem da palavra bhava, que se traduz como sentimento, devoção, uma atitude interior. Então, tem que começar aqui, do coração. Esse é o caminho direto, né? Aí depois sim, você vai compreender, você vai aceitar racionalmente, mas se não tiver isso, é difícil, né? E não tiver ali a rendição também ao Supremo também, você não vai conseguir.
Então, é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar. Então, Kapila está dizendo à sua mãe Devahuti, assim, você não sairá de Maia, apenas tentando controlar Maia. Você sai de Maia ao se vincular àquele que está além de Maia. Então, essa é a essência do, dessa instrução que Kapila está passando para a sua mãe. Então, Srila Prabhupada diz: sem consciência de Krishna, a diva pode até melhorar moralmente, intelectualmente ou psicologicamente, mas a raiz da ilusão, a falsa independência em relação a Krishna, permanece. Então, é isso. Como falamos, né? Há vários caminhos, caminhos mais difíceis, mais tortuosos. Esse é o caminho direto, Bhakti Yoga, né? Então, eu vou encerrar aqui minha fala e se tiver algum comentário, eu vou ver aqui no chat. Se alguém quiser colocar algo mais, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Então, Bhaktinval entrou aqui depois, Hare Krishna, reverências. Raul Tinelli Júnior, reverências também. Sérgio Pacheco, que é nosso querido Sanatana Dharma, Hare Krishna, minhas reverências, todas as glórias da Prabhupada. Otávio Daniel colocou aqui uma questão, vamos ver. Muito boa essa dissecação dos textos védicos, sua tradução para a língua portuguesa, deixou muito claro. Ok, obrigada. Aqui, Marco Ferrari, que é Mahaprabhu Kripa. Desculpe, só um alerta de que Shanta é neutralidade, servo é dácia raça. Eu falei Shanta. Peraí, como é que eu falei Shanta aqui? Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui as minhas anotações. Será que eu falei algo que não estava aqui? Peraí, só um xinxim aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Shanta, falei servo, não é isso? Deixa eu ver aqui, Prabhu colocou como? Shanta é neutralidade e Dácia, Rácia servo. Eu botei Shanta servo, né? Shanta é a neutralidade, servo. Tá. É porque eu segui aqui a linha de Shila Prabhupada, eu botou amante, alma suprema, aí no caso reverenciando, aí seria a neutralidade, né? Neutralidade seria Shanta, Shanta neutralidade. Tá, entendi, Prabhu. Ok, obrigada então pela correção, tá certo. Então, assim, essa relação que a gente olha, reconhece a Suprema Personalidade como poderoso, divino, acima de todas as coisas, mas que está bem distante de nós, né? E seria Shanta, essa neutralidade. E Dácia seria serva, ok. Então vamos lá. Continuando. Shantarasa é neutralidade, servição é Dasyarasa. Tá. Aqui também, Paravyama Prabhu está esclarecendo. Shantarasa, neutralidade, que é essa atitude reverencial apenas diante do Supremo, não que nas outras você não tenha essa reverência, mas ela é só isso basta e há uma certa distância, né, nesse relacionamento. E servidão é da Seraça. Ok, obrigada. Para ver uma Prabhu, principalmente cantar seus santos nomes, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Isso, porque muito muito bem lembrado.
Prabhu Paravyoma, porque o canto do Mahamantra, como diz Chaitanya Mahaprabhu, ele vai reavivar a nossa memória, né? Ele vai limpar a nossa consciência e vai nos lembrar quem realmente somos. Então, esse canto é muito poderoso nesse sentido. Gratidão. Então, vamos lá. Continuando, Marcelo Magalhães. Como podemos obter a força necessária para transformar o conhecimento espiritual em serviço devocional prático? Acredito que, sim, no discorrer assim, da minha fala, eu falei sobre isso, né? Como que a gente pode? Vamos revelar os pontos que eu apresentei, que são os pontos do Sadhana Bhakti. Então, vamos lá. Lembrar-se de Krishna, ouvir de Krishna, cantar seus nomes, como foi falado aqui também, para Vilma Prabhu, servir a Krishna, seus devotos também, oferecer os alimentos a Krishna e organizar a vida em torno desse relacionamento com Krishna. Porque muitas pessoas falam, mas eu não tenho tempo, não isso, aquilo, não. A gente organiza a nossa rotina, né, de tal forma que a gente sempre arruma um jeito de estar colocando essas atividades importantes, porque elas que vão fazer a gente, né, tá sempre com essa conexão, tá sempre com esse foco em Krishna. Então, é aqui, né? E aí sim, obter essa força necessária para transformar alguém. Porque aí você vai desenvolvendo um relacionamento, imagine. Como é que é? Vamos pensar num relacionamento mundano. Você conhece uma pessoa e um relacionamento amoroso, tá? E você se interessou por aquela pessoa e você quer desenvolver um relacionamento com ela. Como é que você faz? Está sempre buscando conversar com a pessoa, mandar uma mensagem, ouvir o que a pessoa tem, e aí vai desenvolvendo. Marca um encontro com a pessoa. O encontro nosso é através do canto da Japamala, né? É o nosso encontro diário. A gente encontra Krishna ali, nós e Krishna. E assim vai. Então, aí com o tempo, aquele relacionamento ele vai se fortalecendo, ele vai se aprofundando, não é isso? Então, essa é a forma que a gente também faz para desenvolver um relacionamento com Cristo. Então, tem aquelas raças, como eu apresentei, as 5 raças, e através dessas raças você vai desenvolvendo esse relacionamento. E como que você desenvolve? Através desse sadhana bhakti, né? Como eu falei também, ouvir, cantar, lembrar, oferecer os alimentos, servir ao mestre espiritual, enfim, são vários serviços devocionais, como Kapila Deva está colocando lá, é através do serviço devocional. A gente vai diretamente a Krishna. E aquele verso também que Krishna fala na Bhagavad Gita, que eu citei, né? Que somente, unicamente através do serviço devocional que você pode me compreender como eu sou. Então, esses serviços. Então, voltando aqui. Sanatana. Vai dar aula amanhã. Ei, que maravilha! Então, continuando. Shanta é como um amor platônico. Isso. É aquele amor distante, né? A pessoa pensa em Deus, ouve sobre ele, mas tá, o Supremo está lá e ele está aqui. Né? Tá aquela distância permanece. A de Lila, Hare Krishna, e aqui, Mahaprabhu Kripa, agradecendo a aula, eu agradeço também a vocês pela, pela participação, pelos comentários, muito interessantes. Aqui também no meu Instagram, algumas pessoas entraram, eu agradeço também a vocês que entraram aí, a Mani Mandiari, que está aí, ficou aí até o final, também muito grata, e todas as glórias, seja Shila Prabhupada. Também agradeço também o convite para Vilma Prabhu.
Hare Krishna.